Cara, você tem problema, eu tenho problema, todo mundo tem problema. E o fato de eu olhar que a chuva é uma oportunidade para a natureza poder ter um benefício, a gente renovar a qualidade do ar, enfim, tem várias coisas, a pessoa é um empecilho para ela não sair de casa. Essas situações eu acho que eu caio em cenários parecidos como o que você descreveu, assim. E vira, assim, um obstáculo e são situações do dia a dia. Eu sempre tento trazer uma perspectiva positiva, então mesmo que as pessoas tragam essas situações, essas condições, eu vou argumentando com as possibilidades que isso gera, ou com chegar num ponto onde tá, mas não tem o que fazer, então aproveita o Netflix no sofá, que vai ser ótimo também. E você chegar nesses limites, mas sempre tentando trazer essa perspectiva de, olha, dá para ser diferente, dá para você olhar as coisas por uma outra ótica e se tornar uma outra forma, outro ponto de vista de encarar a realidade. Acho que quando a gente está no ambiente de trabalho, quando a gente tem ali uma relação profissional, você tem várias técnicas ali onde você explora e você constrói ali não só uma argumentação, como às vezes até um framework para você poder estimular essas pessoas. Agora, na vida pessoal, eu acho que você sempre cai naquele cenário de você é especial igual a todo mundo, assim. Cara, você tem problema, eu tenho problema, todo mundo tem problema. E o fato de eu olhar que a chuva é uma oportunidade para a natureza poder ter um benefício, a gente renovar a qualidade do ar, enfim, ter várias coisas, a pessoa é empecilho para ela não sair de casa. Essas situações eu acho que eu caio em cenários parecidos como o que você descreveu, assim. E vira, assim, um obstáculo e são situações do dia a dia. Eu sempre tento trazer uma perspectiva positiva, então mesmo que as pessoas tragam essas situações, essas condições, eu vou argumentando com as possibilidades que isso gera, ou com chegar num ponto onde tá, mas não tem o que fazer, então aproveita o Netflix com o sofá, que vai ser ótimo também. E você chegar nesses limites, mas sempre tentando trazer essa perspectiva de, olha, dá para ser diferente, dá para você olhar as coisas por uma outra ótica e se tornar uma outra forma, um outro ponto de vista de encarar a realidade. Uhum. Você conhece aquela ferramenta do Moving Motivators? Já ouviu falar Sim, dela? sim. Eu já usei bastante essa ferramenta para tentar dar uma desenrolada, assim, mas muito no ambiente profissional, né? No ambiente pessoal, eu confesso que essas ferramentas não têm muita utilidade atualmente para mim. Mas você tem experiência de pegar algumas ferramentas tipo essa e usar no nível pessoal, assim? Ah, acho que como Movie Motivators, não, mas talvez algumas ditados populares ou algumas linhas de filosofia, ou até alguns casos de LinkedIn, onde você vê algumas máximas interessantes, assim, e Aham. poder confrontar as pessoas com isso, assim. Acho que uma que eu usei já em duas situações diferentes, que para mim foi bem curioso. Uma foi primeiro, qual é a colocação, né? Que quando você está escolhendo um caminho, uma jornada, você às vezes tem opções onde o caminho é mais claro e o outro é mais obscuro. Então, a metáfora que eu usei foi, olha, um caminho que você não conhece é como se olhar uma porta de madeira. Você não sabe o que tem do outro lado. Então, talvez o seu nível de oportunidade e risco sejam proporcionais, mas efetivamente você não tem como avaliar até você abrir a porta. Do outro lado, você tem uma porta de vidro, onde basta você abrir a porta, porque o caminho está claro para você e às vezes aquilo pode ser tanto motivador quanto não motivador. Uhum. Uma condição foi uma pessoa que estava explorando isso pelo aspecto profissional, tentando entender como que ela seguia. A outra foi justamente uma situação onde a pessoa tinha que tomar uma decisão de vida, de cair numa condição onde ela já conhecia o que ia acontecer e a outra ela se arriscar. E a reação das duas pessoas foi muito parecida, isso que eu achei curioso. De encarar assim, tá bom, vou me arriscar num desafio que eu não conheço ainda. E eu acho que dá para você trazer um pouco desse conhecimento popular para essas situações, assim, eu acho que ele ajuda a destravar algumas conversas, isso é coisa que as pessoas conseguem se relacionar. Uhum. Boa, entendi. Mas eu tava pensando aqui, eu já usei o que eu consegui já fazer algumas vezes foi pegar alguns vídeos, né, que eu assisti, por exemplo, no YouTube, né, e tentar incentivar algumas pessoas fora do âmbito profissional, né, tô falando do relacionamento pessoal, mas dificilmente eu consigo criar um engajamento fora do âmbito onde como é que eu posso dizer?
fora do âmbito onde existe uma hierarquia, né? E a pessoa realmente entende que, cara, pra gente conversar nesse nível, e a gente não tá falando de uma coisa que é simplesmente puramente pessimista, pra gente buscar, se a gente tá querendo buscar uma evolução, existe um caminho e esse caminho eu posso tentar te mostrar, mas eu nunca consegui engajar uma pessoa nisso. Então é interessante, né? Porque eu juro que eu gostaria muito disso acontecer, mas é um caminho difícil de trilhar. Mas eu acho que você vai muito da disposição da pessoa, Uhum. da abertura que ela tem e a própria força de vontade. É meio quando você tá. Pra mim, é uma situação muito análoga quando você tá mentorando alguém a mudar de carreira. Então, Sim. vai muito da abertura da Eu- pessoa de abraçar isso Isso, exato. e se jogar. Então, É, exato. Uma das coisas que eu já tentei fazer, por exemplo, e que eu tive baixíssimo engajamento, foram pessoas que estavam em algum momento sem vínculo de trabalho, estavam precisando buscar uma nova locação, né, de trabalho, qualquer área, né, áreas diversas. E eu, nessas oportunidades, eu sempre, se a pessoa fala inglês, e muitas dessas pessoas que eu conheço falam inglês, né, fluentemente, eu olho, cara, procura uma oportunidade no exterior, cara. Quantas oportunidades no exterior que a gente tem que você pode trabalhar ganhando em dólar aqui do Brasil, né? E eu dificilmente consigo convencer alguém a realmente se engajar numa oportunidade exterior. Eu falei, cara, pô, é a primeira coisa que eu faria. Se eu falo inglês e tenho a possibilidade de não estou fazendo nada nesse momento, a primeira coisa que eu buscaria seria uma oportunidade no exterior e eu nunca consegui fazer alguém efetivamente seguir esse caminho. É que eu falo isso que para mim é botar entre aspas fácil, entre aspas, porque eu comecei a trabalhar remoto para os Estados Unidos em 2005, 2006. Né? Então tem quase 20 anos que eu fiz isso. Eu falei, cara, se eu fiz isso há 20 anos atrás, hoje em dia, que isso aqui está super difundido, sim, sim. né? Até para ser uma posição de um cargo simples, como, sei lá, um analista de suporte, alguma coisa assim, você tem oportunidades que ganham uma remuneração razoavelmente boa, É. né? Considerando que você está ganhando em dólar. Né? Então você tem uma experiência no exterior, trabalhando da sua casa, né? Mas não fui, não consegui esse engajamento. E quando o senso comum não tem uma resposta efetivamente correta. Enfim, aí tem várias dessas questões. Eu acho que, talvez na mesma linha aí das oportunidades no exterior, que o senso comum fala, por que não? Já que você não tem nada, é muito de experimentar e encontrar aquilo que se encaixa e funciona.